Todas as quintas-feiras, o BG Manhã sempre traz um profissional de saúde para bater um papo descontraído com você que está em casa, para tirar dúvidas e orientar as pessoas para cuidar da saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Fábio Arikawa, que é clínico geral especialista em diabetes. Doutor Fábio, muito prazer em tê-lo aqui. Bom dia para o senhor. Bom dia para todos. Diabetes é uma doença que a pessoa geralmente, quando descobre, ela já está em estado avançado, enfim. Como é que sintomas é que a pessoa pode começar a detectar que pode estar com diabetes? Então, o diabetes ele pode acontecer de a pessoa descobrir realmente no estágio avançado, porque a diabetes, ela no seu início, a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes que inicia de forma insidiosa. Ela pode vir assintomática durante longos anos. Certo. E logo depois, quando a pessoa já começa a ter algum tipo de complicação, é que ela pode causar algum distúrbio no organismo e a pessoa descobrir. Os sintomas básicos do diabetes, quando o paciente está descompensado, assim, aqueles que são clássicos, que a gente chama, seria uma perda de peso, assim, de forma inexplicada. Ou seja, a pessoa não estaria fazendo nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de restrição alimentar. E começa a perder começa peso. A perder peso, né? A pessoa sentir muita sede, ou seja, toda hora ia querer beber água e ao mesmo tempo também urinando muito. Então seriam essas três: poliúria, que é a questão de urinar muito, a polidípsia, que é beber muita água, e a perda de peso. E quais são, o senhor falou em diabetes tipo 2, quais são os tipos de diabetes? Os principais, né, que a gente tem são o diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. O tipo 2 é a grande maioria, é aquele diabetes que acomete o indivíduo normalmente na fase mais adulta. Detalhe que ele pode vir também na fase de adolescência, infância, principalmente associado à obesidade, mas é um diabetes que tem sua maior incidência na fase adulta e que é aquele diabetes que, como eu falei, começa de forma insidiosa e o indivíduo tem que estar fazendo os exames de rotina para poder detectar muitas vezes. O diabetes tipo 1 é um diabetes que a gente poderia falar assim, que ele começa de forma mais agressiva. Ele é mais comum na infância e na adolescência. Também pode vir na fase adulta e no idoso, mas é mais comum na fase de infância e adolescência, que é aquele diabetes onde você tem uma agressão autoimune. Ou seja, o próprio organismo da gente, ele fabrica anticorpos que agridem o pâncreas e destrói o pâncreas e esse indivíduo para de produzir a insulina. É esse que tem que tomar aquela aplicação? Esse daí, de forma imediata, logo no diagnóstico, a gente precisa que o indivíduo use insulina. O tipo 2, ele, por uma questão de tempo, dependendo do tempo de evolução da doença, ele pode vir a desgastar com o tempo e aí no futuro o paciente vinha tomar insulina também. Bom, nós estamos falando em complicações. Quais as complicações que a diabetes provoca no cidadão, no seu estágio médio, avançado, enfim? Complicações diversas. Eu costumo dizer o seguinte: qual é a alteração principal do diabetes? Ela é uma elevação do açúcar no sangue. Se essa elevação é no sangue e o sangue ele circula no nosso organismo como um todo, ele pode atingir o corpo todo, mas existem alguns locais onde eles podem ser mais evidentes e mais graves. Por exemplo, vamos começar da parte de cima, nos olhos, né? Os olhos, a pessoa pode desenvolver lá na retina, nos vasozinhos pequenininhos da retina, uma alteração que chama de retinopatia diabética, que pode causar cegueira. A nível vascular, a nível macrovascular, dos vasos maiores, nas coronárias, você pode ter alterações coronarianas que podem levar à insuficiência cardíaca, a doença cardiovascular, infarto, derrame, essas coisas. A outra que é muito comum, que a gente vê aí, quem já frequentou centros de hemodiálise, pode ver aqueles pacientes que estão lá fazendo hemodiálise, a maioria deles, ou uma boa parte deles, é diabético. Por quê? Porque ele vai lesar também as estruturas do rim e o rim, com o tempo, entrar em falência. Pode aparecer essa insuficiência renal, levando o indivíduo à diálise. E uma também que é bastante comum, que às vezes a gente acaba vendo por aí, que é a alteração circulatória de membros inferiores de extremidades, a amputação, que né? leva até a amputação, exatamente. Perguntas que estão chegando através do WhatsApp do Balanço Geral. Existem pessoas, grupo de risco, digamos assim, pessoas que são mais propensas a ter diabetes do que outras? Sim, existe. Na verdade, diabetes ele é uma pandemia, né? Acomete o mundo todo e alguns locais têm uma porcentagem um pouco maior, outro menor, mas acontece no mundo todo. Mas alguns grupos, principalmente aqueles indivíduos, né? No caso do diabetes tipo 2, como eu falei para você, que acomete o adulto, naquele indivíduo que tem acima de 35, 40 anos e que está obeso, sedentário,
né? Se já tiver outra doença metabólica como colesterol elevado, hipertensão arterial, esse indivíduo ele junta tudo isso e ele fica mais propício a se tornar Veja como a diabético. atividade física é importante, inclusive para prevenir a diabetes. Outra pergunta encaminhada através do WhatsApp, se está comprovado cientificamente que a genética, ou seja, se meu pai tem diabetes, se eu vou ter diabetes ou se eu posso ter, eu posso não ter. Sim, principalmente nesse diabetes, como eu lhe falei, que é o de forma mais comum, que é o diabetes tipo 2, a genética é um fator importante. Assim que o indivíduo entra no consultório, aquele que ainda não tem o diagnóstico, ou até mesmo aquele que já tem, mas para a gente fazer tipo uma triagem mesmo, é uma pergunta básica que a gente faz para se existe algum parente que é diabético, no caso. Uma outra pergunta, o que fazer para prevenir a diabetes? No caso do tipo 2, você vê que eu estou batendo na tecla sempre do tipo 2, porque é o diabetes que pode vir com o passar do tempo. O diabetes, que eu falei, a diabetes, o diabetes. Então, o diabetes tipo 2 é aquele que pode vir com o passar do tempo, que está ligado à hereditariedade e que está ligado a esses fatores que eu comentei. Que é o mais comum. É, o mais comum. Então, como é que a gente previne o tipo 1 não tem como prevenir. O tipo 1 não tem como prevenir, né? O tipo 1 é uma alteração autoimune que acomete o indivíduo e a gente não tem como fazer nada. Como prevenir o 2? O 2, ele vai fazer tudo aquilo que a gente falou que pode acometer ele, ao contrário, fazendo exercício físico, perdendo peso, tendo uma alimentação mais saudável. Comendo pouco açúcar. Exatamente, diminuindo a ingesta de açúcar, mesmo que você já não seja diabético, mas assim, evitar abusos, né? Tudo isso que você faz de abuso, ganhando peso, ficando sedentário, comendo muito açúcar, abusando de gordura, isso tudo vai sobrecarregar o organismo e aqueles indivíduos que já têm a predisposição podem desenvolver bem mais cedo. Uma última pergunta, uma vez diabético, sempre diabético? Boa pergunta. Não. Tem cura? E sim ao mesmo tempo. Não, na verdade, o que acontece? Esses indivíduos, como eu falei, que são tipo 2, que são detectados e que estão numa fase inicial, onde você tem o pâncreas, que ele funciona ainda, porém ele tem dificuldade de agir por essas outras coisas que ele não modificou, se ele fizer uma modificação no início do diagnóstico, ele tem como reverter. Ou seja, tem alguns pacientes que a gente inicia com medicação, mas que mudam o estilo de vida e acabam voltando e não tomando nada. A gente não costuma dizer nunca para essa pessoa que ela está completamente curada, porque ela teve essa alteração. Então você tem um controle, mas que pode retornar se a pessoa voltar a fazer tudo de errado de novo. Ok. Doutor Fábio, muito obrigado. Boas explicações, boas informações para você que está acompanhando o Balanço Geral, preocupado também com a sua saúde.